No meu caso, tem que ser endovenoso para poder surtir efeito, porque de manhã é difícil. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi como é que é isso aqui. Baguncei, ó, o arranjo todo. Estou testando a turma do áudio aí, ver se vão gerar uma microfonia bacana aqui daqui a pouco. Bom, bom dia. Nossa, mas está difícil aí. Bom dia a todos e a todas, né? Obviamente, se inscreveram mais pessoas do que estão aqui presentes, mas está de bom tamanho, a gente está muito feliz pelo fato de vocês terem vindo, principalmente porque a divulgação foi tão curtinha, né? O intervalo foi curtinho. Agradecemos muito a presença das nossas queridas diretoras da ABU, da Biblioteca Universitária, né, por estar aqui conosco, e tantos colegas aí, servidores e docentes e discentes da universidade. Para esse que a gente espera seja o primeiro evento, né? Na realidade, um workshop, hoje de manhã e hoje à tarde, não é isso? Para utilização eficiente desse sistema que se chama Saival, da Elsevier. Certamente, né, as meninas, que eu estou chamando as meninas, né, a Thaís, Ana, a Fernanda e a Ana Luísa, desculpa. São da Elsevier, que gentilmente vieram aqui para poder apresentar esse workshop. E a ideia é que nós possamos, de fato, ganhar destreza nessa ferramenta, que ela é extremamente útil para fazer pesquisas das mais diversas dimensões imagináveis, comparações e altimetria, bibliometria de maneira geral. Como elas vão explicar, então, a ferramenta está focada em algumas bases ou bancos de dados, a abrangência está ali, mas é uma abrangência bastante ampla. E a gente espera que, com essa ferramenta, não só, né, aqueles que são especialistas na área, né, os nossos bibliotecários e bibliotecárias, mas também a comunidade em geral possa ganhar acesso e conhecer um pouco mais daquilo que é feito na nossa instituição, no próprio departamento, no Brasil de maneira geral e no mundo, e fazer as análises necessárias aí. Eu vou, de antemão, já agradecer, mais uma vez, a presença da equipe da Elsevier, o professor Carlos, a equipe da Diretoria de Produção Científica, pela organização do evento, aos nossos colegas e amigos da CAC, pela infraestrutura sempre perfeita que eles montam aqui para nos ajudar. E vou pedir licença que eu vou ter que sair, eu estou numa correria danada, mas eu desejo a todos um excelente workshop, eu tenho certeza que vai ser muito, muito útil, vai ser muito prolífico, né? E é isso aí. Então, um bom dia a todos. Professor Carlos, quer falar alguma coisa? Deixa eu, não sei se você quer falar em pé, sentada. Se quiser ficar aqui, caso precisa. Tá bom aí? Tá ótimo, ótimo. Isso tudo tá bom? Acho que sim, só deitar ele um pouquinho. Bom dia, pessoal. Obrigada, professor Carlos, pela recepção. Eu queria saber, para ter uma ideia do público, quais de vocês são bibliotecários, quais de vocês são pesquisadores, partes interessadas. Bibliotecários podem levantar a mão, por favor? Praticamente 90% do público, muito legal. Hoje a gente vai falar de Saival, a nova ferramenta disponibilizada pela UFMG. E eu costumo definir Saival como um aporte para maior visibilidade e desempenho da produção científica de qualquer instituição. Algumas das questões que serão tratadas hoje, mas para começar a conhecer a ferramenta, eu gostaria de dizer para vocês que os módulos que estão disponíveis na universidade... Tá ok? Os módulos que estão disponíveis na universidade são os módulos de overview e o módulo de benchmarking. E na demonstração a gente vai conseguir falar basicamente o que cada um deles proporciona. Os 6 tipos de entidades diferentes que estão disponíveis no Saival. Então, é possível analisar a produção científica através de 6 entidades disponíveis. A primeira delas é países e grupos. Então, você tem a opção aí de análise em nível nacional, em nível continental e em nível mundial. E você pode analisar a produção através de o seu país, ou um país do seu continente, ou um país de qualquer outra parte do mundo. São 230
países cadastrados no SciVal atualmente, e é possível, cada vez que esse número cresça ainda mais. Outra entidade analisável no SciVal são autores e grupos. Então, é possível analisar a produção científica de um autor individualmente ou de grupos de autores. Uma outra entidade analisável no SciVal são instituições e grupos. Então, é possível que você analise a UFMG como instituição, ou seus pares, ou instituições que a UFMG deseja analisar de forma estratégica, por exemplo. Então, é possível fazer esse tipo de comparação. Então, temos 3 entidades em nível institucional: países e grupos, instituições e grupos, e autores e grupos. Em uma outra abordagem, que são outros 3 níveis de análise, que nós chamamos de entidade de análise, são os publication sets. São conjuntos de publicações, e aí é possível, por exemplo, selecionar um periódico que a universidade possui, ou qualquer outro periódico disponível na base de dados Scopus, e esse periódico pode ser analisável através de um conjunto de publicações. Então, essas publicações são exportadas para dentro do SciVal, são importadas para dentro do SciVal, e essas publicações são analisáveis. Então, temos conjuntos de autores e autores, conjuntos de instituições e instituições, conjuntos de países e países, conjunto de publicações, research areas, é a quinta entidade analisável. Então, é possível analisar para um autor uma área de pesquisa, a sua área de pesquisa, ou uma área de pesquisa que ele deseja publicar futuramente. E, em último, a 6ª entidade é a tópicos e clusters de tópicos. Então, são os tópicos que são mais proeminentes em nível mundial, os tópicos que estão no momento de visualização da pesquisa mundial. Então, essas são as 6 entidades analisáveis no SciVal. É importante que cada usuário crie seu próprio usuário e senha no SciVal, para que os seus dados fiquem registrados na base de dados, na nossa ferramenta, para que, quando você retorne ao sistema, todos os seus dados ali já analisáveis estejam registrados. Então, é importante que cada usuário faça o seu registro individual. E também é importante que o SciVal seja utilizado dentro do campus com um IP, certo? Então, é importante esse tipo de utilização. Atualmente, temos 13.200 instituições pré-definidas no SciVal. Esse número aumenta a cada dia. Então, é possível que essas instituições sejam adicionadas. Para adicionar uma nova instituição que ainda não esteja no sistema, é só nos enviar uma solicitação. Nós enviamos uma planilha com a necessidade dos dados que precisam ser inseridos, e os dados são coletados fazemos essa incorporação da nova instituição. Mas, atualmente, são 13.200 instituições. É possível criar grupos de autores, grupos de instituições e grupos de países do SciVal. Tá? Isso tudo é feito na seção Mais SciVal. Então, cada usuário, com o seu username e senha, cria grupos de países, grupos de instituições e grupos de autores. As análises podem ser exportadas através de 3 tipos de exportação. Temos a exportação em PDF, a exportação em CSV e a exportação em XLS. E todos esses 3 tipos também estão inclusos no módulo gratuito, que é o módulo de reporting. Então, dentro do módulo de reporting, é possível gerar análises e trazer tudo para dentro desse módulo e depois fazer essa exportação das análises. Dentro do módulo de overview, é importante ressaltar que existem intervalos de análises disponíveis. Como o módulo de overview é o estado da arte da pesquisa, o módulo de overview tem um período aí dos últimos 5 anos. Então, é justamente para analisar o que está acontecendo recentemente com a produção científica.
e com o perfil do autor, instituição, etc. Já o módulo de benchmarking, que é o segundo módulo disponível aqui na UFMG, temos um intervalo muito maior de análise, que é de 1996 aos dias atuais. Essa, pessoal, é a estrutura da solução Scival. Nós utilizamos uma tecnologia de computação avançada que gera mais de 170 trilhões de valores em questões de segundos. Então, a partir dessa tecnologia de supercomputação, nós utilizamos como suporte, né, como pilar, a base de dados Scopus. E por que a escolha da base de dados Scopus? Não somente por se tratar de ser a maior base de dados científica do mundo, mas também a estrutura de metadados que a Scopus oferece, que separa instituições, separa perfil de instituição, perfil de autor, lista de referências bibliográficas e documento. Então, essa estrutura de metadados, nenhuma outra base de dados consegue gerar dados de forma tão rápida e eficaz como o Scopus. Então, por esse motivo, utilizamos o Scopus como pilar. E a ideia do Scival é trazer métricas e, através dessas 6 entidades que eu acabei de mencionar, com mais de 30 conjuntos de métricas, então, a relação dessas 6 entidades com 30 conjuntos de métricas, a gente consegue gerar análises muito ricas aí para colaborar com o processo de evolução científica das instituições. Então, essa é a estrutura do Scival. Esses são os 2 módulos. Como eu mencionei para vocês, o módulo de overview é o nosso estado da arte da pesquisa, certo? Então, é um panorama da situação atual, por isso a análise nos últimos 5 anos, de qualquer unidade, qualquer entidade selecionada, qualquer uma dessas 6 entidades que eu mencionei para vocês, é analisável no módulo de overview. Então, são 13.200 instituições cadastradas, 230 países. E o módulo de benchmarking, como o próprio nome já diz, é possível fazer comparações entre instituições, grupos de pesquisa e pesquisadores. Não só essas 3 entidades, mas também é possível comparar periódicos também. Isso é uma demonstração que eu vou fazer ao final dessa sessão. O que é preciso de input específico, caso alguma entidade ou caso algum grupo de autores ou grupo de instituições ainda não esteja cadastrado no Scival? Basicamente, o que a gente precisa é uma planilha muito simples, que é nome e sobrenome do autor, como ele se comporta documentalmente, o Scopus ID do autor. Então, todo autor que tem mais de 2 publicações indexadas na base Scopus, automaticamente recebe um Scopus ID. E o nível, que seria aqui, o nível 1, Universidade Federal de Minas Gerais, e o nível 2 é o nível departamental, ou nível de faculdade. Então, é muito simples a planilha, e, a partir desses dados, a gente já consegue criar grupos de autores e grupos de instituições. Enfim, é muito simples. Então, não dá para começar a falar da ferramenta sem falar um pouco de definições de métricas. E a nossa perspectiva Elsevier para métricas, além do radical bíblio, né, da bibliometria, o nosso intuito é trazer para esse conjunto de métricas atividades relacionadas a financiamento, colaboração, comercialização e impacto. Então, são métricas extremamente robustas, e as nossas iniciativas, cada vez mais, tentam trazer essas variáveis para dentro das métricas, para que, cada vez mais, a gente consiga abordar e abranger um número maior de variáveis. Então, nossas métricas estão muito além da bibliometria. Essa é uma iniciativa recente, 2016, chamada Snowball Metrics. É uma iniciativa da Elsevier em parceria com universidades britânicas. Então, em 2016, foi lançado essa iniciativa Snowball Metrics. E o objetivo dessas métricas foi trazer para o Scival, não só para o Scival, mas para o Scopus também,
métricas que englobassem cada vez mais variáveis qualitativas dentro de uma métrica quantitativa. E eu já explico por quê. O objetivo dessas métricas, então, são diversos, né? Mas os principais deles, analisar pontos fortes da pesquisa em nível institucional, por exemplo. Determinar se esse tipo de pesquisa é um bom potencial de investimento financeiro, certo? Demonstrar o retorno sobre esses investimentos. Identificar pesquisadores que estão aí de ponta, né, na carreira. E fazer uma narrativa de tudo que está acontecendo com a pesquisa de forma geral. Então, os nossos mais de 30 conjuntos de métricas estão disponíveis aí para esses tipos de situações. Uma métrica que eu gosto de citar bastante, que é muito comumente usada, principalmente em Google acadêmico, etc., é o índice H. Eu acho que todos vocês, por serem da área, já estão bem familiarizados com a métrica. E, basicamente, como definição muito simples, o índice H significa número de artigos X com um número de citações maiores ou iguais a X. Então, por exemplo, se um pesquisador tem índice H5, significa que ele tem 5 artigos que receberam 5 ou mais citações. Da mesma forma, um departamento com índice H45 significa que o departamento tem 45 publicações com 45 ou mais citações. Só que existem alguns fatores limitantes nesse tipo de métrica. Algum de vocês consegue me arriscar a dizer quais seriam? Algum fator limitante? Eu posso mostrar aqui para vocês. Por exemplo, padrões de publicação variam entre disciplinas. Então, o índice H não reflete esse tipo de variável, certo? O índice H também não é tão sensível ao tempo. Então, ele limita os autores pelo número de publicações, mas não ao período que elas foram publicadas. Então, as carreiras mais curtas, consequentemente, estão em desvantagem. E artigos totalmente citados também não são refletidos no índice H. Então, essas são algumas das limitações, pessoal, de se considerar em uma análise apenas uma métrica como o índice H. Então, a nossa iniciativa de Snowball Metrics, que foi a que eu acabei de citar, foi justamente essa, tentar corrigir esse tipo de coisa que uma métrica simples como o índice H não conseguia refletir nos seus cálculos. Essa é uma das nossas motivações para construir esses novos conjuntos de métricas, as métricas Snowball. E essa é a principal das nossas motivações, que são as características dos campos de conhecimento. Vocês percebem aqui que existem diferenças gritantes, não só em termos de frequência de publicação, mas também no número do tamanho da lista de referências e o número de coautores. Então, áreas como neurociência, farmacologia, life sciences têm um número extremamente alto de publicação, que não dá para comparar com o pessoal de artes e humanidades, por exemplo. Então, como que a gente usa uma métrica sem considerar esse tipo de variável, certo? Então, é preciso pensar justamente nisso para criar aí um equilíbrio, né, uma métrica que considere esse tipo de variável. Pensando nesse sentido, uma das nossas métricas Snowball, que foi criada agora recentemente, é o Field Weight and Citation Impact, que é, traduzindo literalmente, o impacto da citação com ponderação por campo de conhecimento. Então, a ideia é justamente essa, é trazer esse tipo de variável qualitativa para dentro de uma métrica quantitativa. Então, o que essa métrica considera? Ela é uma métrica que tem a valoração dela é baseada no número 1. Então, a partir do número 1 acima, significa que o autor, ou a publicação, ou a instituição com um FWCI, que a gente chama, acima de 1, significa que esse documento, ou esse autor, ou essa instituição, está acima da média mundial esperada para aquele campo de conhecimento específico. Então, essa métrica, como ela é calculada? Ela considera a proporção de citações recebidas em relação à média mundial esperada para o campo de conhecimento, tipo de publicação e ano de publicação. Então, percebem? São diversas variáveis
dentro de uma métrica extremamente robusta e que eu sugiro que vocês considerem bastante aí, futuramente utilizando o Scival. Além das métricas em nível institucional, nível de autor e nível de documento, nós temos as métricas especificamente para periódicos dentro do Scival. As 3 principais delas, que eu também sugiro que vocês prestem bastante atenção, é a CiteScore, a SNIP e a SJR. Então, algumas delas já são bem famosas, mas a ideia, justamente de ter selecionado essas 3, foi pelo mesmo motivo da Snowball Metrics, que essas métricas também consideram as diferenças entre campos de conhecimento. Então, por exemplo, a CiteScore mede a citação por documento que um título recebe em um período de 3 anos. Já a SNIP mede o impacto da citação ponderando o campo de conhecimento. Então, é mais uma variável aí qualitativa dentro de uma métrica quantitativa. E a Cimego é outra métrica que traz essa ponderação dependendo de que campo de conhecimento a métrica vem, a citação vem, perdão. Por exemplo, um journal de Life Sciences recebe um alto impacto, muitas citações. Então, o que a gente faz? Uma citação recebe um baixo valor, para que a gente possa equilibrar com periódicos como de artes e humanidades, que tem baixo impacto, baixa incitação, então, consequentemente, uma citação recebe um alto valor. Dessa forma, a gente equilibra os campos de conhecimento. Aqui a gente tem a primeira visão do módulo de overview. Então, basicamente, daqui a pouco eu mostro na demonstração, mas as 6 entidades analisáveis ficam do lado esquerdo da tela, e do lado direito nós temos esse tipo de visualização. São as principais métricas, Scholarly Output, Citation Count, autores, o FWCI, Field Weighted Citation Impact, as citações por publicação e o índice H5. E aqui a gente tem também a separação por campos de conhecimento. Pessoal, eu esqueci de mencionar, tá? Módulo de overview. Vocês percebem ali em cima que a gente está selecionando 2015 a 2018. É um período do estado da arte da pesquisa, 2015 a 2018. A Universidade Federal de Minas Gerais conta com aproximadamente 50 documentos da base Scopus. Então, aqui o número que vocês estão vendo, de 15.000, é relacionado, referente aos últimos 5 anos. Essa é uma outra visualização disponível no módulo de overview. E tem alguns números aqui que eu gostaria de ressaltar. Eu trouxe a UFMG relacionada à entidade Brasil. Então, em termos de comparação nacional, vocês podem perceber por esses números que a UFMG está muito bem posicionada. Esse Outputs in Top Citation Percentiles significa quantas publicações estão nos top 1%, 5%, 10% ou 25%. Esses 4 percentis são analisáveis no Scival, certo? Só que aqui a gente está somente no top 10. Então, são as publicações mais citadas no mundo. Então, 10% das publicações da UFMG estão dentro dos 10% das mais citadas no mundo. Isso é um número muito expressivo e está acima do indicador brasileiro, que é 9%. Publicações em top journals, percentis em top journals, a gente tem a mesma coisa, 1%, 5%, 10% e 25%. Então, são esses 4 percentis aí de análise disponíveis no Scival. Novamente, a UFMG aparece com um indicador aí maior do que o número nacional, 21,9%, Brasil, 20,2%. Então, percebam que são indicadores de performance muito interessantes para serem divulgados. Colaboração internacional. A Universidade Federal de Minas Gerais está muito próxima aí também do nível brasileiro. 30,7%, Brasil 31,5%.
Todos esses gráficos, pessoal, são possíveis. É possível que seja analisado em maiores detalhes, tá? Aqui você tem o link Analyze in More Detail. Então é possível clicar ali e aqui vocês têm a possibilidade de detalhar esses números. Essa é uma outra visualização disponível no módulo de Overview. Aqui a gente tem o FWCI, Field Weight and Citation Impact, do lado direito, e do lado esquerdo o número de publicações. Eu não consegui colocar todas as áreas de conhecimento aqui, tá? Mas aqui estão a maioria delas. O que é interessante ressaltar nesse tipo de visualização? Eu fiquei muito surpreendido e feliz com esse tipo de valores, porque isso demonstra que a UFMG tem atingido um impacto muito próximo da média mundial esperada, né? Ali vocês percebem o nível 1. Então, acima do nível 1 significa que está acima da média mundial esperada. Então, percebam que a maioria das áreas, mesmo as áreas que publicam menos, como Planetary Sciences, Nursing, Artes e Humanidades, mesmo as áreas que têm pouca quantidade de publicação, são áreas que estão muito próximas de atingir a média mundial esperada de citações e visualizações. Então, de forma geral, o impacto e a performance das publicações da UFMG tem valores muito positivos. Pessoal, alguma pergunta até agora? $50.000 documentos, isso. Relacionados a 50.000 documentos indexados. Isso em um nível institucional, dentro da UFMG. Certo? Depois, existem infinitas possibilidades de análise aí. A partir do momento que eles forem indexados na base Scopus, automaticamente eles já estão, os metadados já são trazidos. Mas pode falar. Essas publicações mais citadas, por exemplo, no 1% mais citado, também são ponderadas conforme você falou? Exatamente, exatamente, exatamente. A gente tem essa preocupação de trazer esse equilíbrio, né? As métricas, todas as métricas que são snowball, elas são sinalizadas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Elas são sinalizadas dentro da base. Com esse símbolozinho. Esse símbolozinho em azul, que vocês conseguem ver na frente da métrica. Então, toda métrica que tiver esse símbolozinho em azul na frente, significa que é uma métrica dessa nova iniciativa Snowball Metrics. Claro. 50.000 documentos da FMG que são recuperados. A gente perde, pelos análises que a gente tem na diretoria de produção científica, uma quantidade de documentos que causam problema de citação. Estimativos 4% de documentos desaparecem da base porque a gente não consegue recuperar a informação. Então, podia ser maior o número de documentos se a gente tivesse sistema de colocar o nome do FMG de forma correta nos documentos, o autor lembrasse que ele é do FMG de vez em quando. É isso aí. Esse tipo de... São os que a gente recupera e essa é a base que a gente tem o maior número de documentos. Mas tem coisa que se perde por conta de uma série de problemas de qualidade do metadado. 50.000 é no período que está sendo analisado, não é na vida da UFMG, tá? Vocês vão achar que é muito pouco, mas não é. É que está sendo visualizado na janela de período que está sendo analisado e quem vai analisar vai escolher as janelas que será analisada, tá? Mas esse Scopus volta lá no 1950 e tal. São 50.000 documentos. Tá, não, você fez os copos. Isso. Já está lendo os Scopus. E aí são 50 ótimos e 50.000 da história inteira do Da FMG. história inteira da UFMG, mas na hora que a gente analisa os módulos, é um período. E não são os 50.000. Isso, mas eu já descobri que tem jeito de chegar aos 50.000 nos análises. A gente consegue estender.
Pelo benchmarking. Isso. E é importante também salientar que esse tipo de correção pode ser feita, professor. Quando os autores utilizam o nome da instituição de forma incorreta, o Scopus consegue identificar esse tipo de erro e trazer como uma sugestão de nome para a universidade. Então, é possível. Hoje a gente tem o IPW, que é o Institutional Profile Correction, é o Institutional Profile Wizard. E algumas pessoas podem ficar responsáveis dentro da instituição para corrigir esse tipo de informação, para que justamente essas publicações sejam consideradas aí no futuro. Só um outro número, são 50 mil documentos e mais de 25 mil autores na UFMG. São documentos, podem ser papers de conferência, artigos de revisão, são todos documentos que estão indexados no Scopus. Depois você tira a foto. Você pega artigos científicos, resumo, conferência papers e tal, o número bate com eles. Então, o número cheio do Lattes não bate com os corpos. Você resumir o Lattes, tirar lá, qual foi esse resumo, bate bem com eles nos últimos anos. A gente está conseguindo uma situação importante de indexação dos nossos artigos. Sim, mas está chegando perto nos últimos anos, assim, por isso que é a base utilizada, que é a que tem uma alta frequência. Se você pegar a outra base, que era da Clarivate, o número de documentos da FMG cai para 30 mil. Como eu disse no início, é por isso que a gente usa Scopus, justamente porque é a maior base de dados científica do mundo. E por essa estrutura de metadados que permite a análise dos dados. Mas a ideia, justamente, é tentar fazer com que a cultura de publicação, né, dos autores, que traga esses autores para revistas indexadas, justamente para divulgação, para que esse conhecimento seja visualizado, certo? Mundialmente. Essa é uma visualização do módulo de benchmarking. Aqui eu usei como exemplo a Unicamp, a UFMG e a UFO. Tá? Aqui, pessoal, é possível muito mais de 3 instituições, comparar muito mais de 3 instituições. É possível comparar não só instituições, mas comparar perfis de autores, conjuntos de publicações, revistas. Então, esse tipo de análise de benchmarking é possível fazer com aquelas entidades que eu mencionei para vocês no início, não só com instituições de pesquisa, certo? Eu selecionei aqui os anos de 2009 a 2018, como vocês podem perceber ali no comecinho da tela, e eu não selecionei nenhum filtro de campo de conhecimento. Então, isso é uma análise de forma geral dos documentos, dos outputs das 3 universidades. Então, aqui a gente percebe a evolução ao longo dos anos de 2009 a 2018. E aqui eu quero fazer uma comparação. A gente tem aqui Campinas, UFMG e Uberlândia, respectivamente. Se eu seleciono o filtro ali em cima, farmacologia, toxicologia e pharmaceutics, nos mesmos anos de 2009 a 2018, a gente tem uma mudança de cenário. Então, é interessante que cada pesquisador ou cada interessado em uma área específica, são 27 áreas, 27 campos de conhecimento e as suas diferentes sub-áreas disponíveis no Scival. Então, a partir disso, é possível fazer qualquer tipo de análise.
Essa é uma outra visualização disponível no módulo de overview. E aqui vocês conseguem perceber, por exemplo, o que eu tenho para ressaltar. As top instituições que colaboram com a UFMG. Em primeiro, a Universidade de São Paulo. A gente tem aí 1.423 coautores em publicações com a UFMG. Isso é uma métrica. Eu estou considerando uma métrica individualmente. Aí eu vou lá para a décima posição, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São apenas 334 autores. Se eu tivesse considerado apenas essa métrica, eu teria esse ranking de USP em primeira posição e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 10ª posição. Só que, se eu considero mais métricas, por exemplo, a USP tem 5 vezes mais coautoria do que a Federal do Rio Grande do Sul. Só que percebam o FWCI, o Field Weight and Citation Impact, da Federal do Rio Grande do Sul. Ele é muito maior do que o FWCI da USP. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de indicador é interessante de se levar em consideração, justamente para que os autores elaborem estratégia de colaboração. Então, se um autor ele já tem um contato na Federal do Rio Grande do Sul, ele precisa ponderar esse tipo de métrica, por exemplo. Ele conseguiria ter uma colaboração com muito mais impacto do que a USP, por exemplo. Tudo bem até aqui? A gente já está finalizando a apresentação e um outro tema que eu gostaria de ressaltar, que também está disponível no Scival, são os tópicos de proeminência. Então, os nossos avanços recentes em termos de clustering nos permitiram classificar e dividir a ciência em tópicos e clusters de tópicos. E o que seriam esses? O que significa essa proeminência? Não necessariamente é citação, tá? Essa proeminência a gente não leva só em consideração a citação, mas quais são os tópicos que estão com o alto momento na pesquisa em nível mundial e uns tópicos que têm o maior ímpeto em termos de visualização. Então, esse tipo de visualização aqui, essa roda do conhecimento, nós temos os tópicos e os clusters de tópicos, e com esse tipo de visualização é possível responder esse tipo de pergunta. Quais são os tópicos relacionados ao meu, com maior ímpeto, que eu devo estar atenta, ou que eu devo pesquisar? Há algum outro tópico relacionado ao meu que eu possa ficar atenta? Quais são os tópicos que estão no momento que são mais bem financiados? Quais os que estão em proeminência em que a nossa instituição está ativa? Então, tudo isso é interessante de analisar dentro dessa roda de tópicos de proeminência. No módulo de reporting, que é o nosso módulo gratuito, que está à disposição da UFMG, principalmente para vocês de serviços especializados da biblioteca, é interessante divulgar esse módulo de reporting para os pesquisadores, para os autores, porque dentro desse módulo de reporting é possível gerar relatórios de competências. Então, vamos supor que um autor pediu um financiamento para a FAPEMIG, por exemplo, e ele precisa justificar esse projeto de uma forma inovadora. Ele pode trazer dentro desse módulo de reporting diversas métricas. Algumas delas aqui a gente tem como sugestão, mas é interessante saber dessa vantagem do Scival, que é possível gerar esses reports dentro da ferramenta. Vamos já para a demonstração. E, por gentileza, se vocês tiverem alguma pergunta durante a demonstração, podem fazer a qualquer momento. Essa é a página inicial do Scival. Aqui vocês clicam do lado direito da tela e já é possível fazer o login. Então, pessoal, cada um entra com o seu usuário e senha específico. Aqui, no caso de vocês, vocês entrariam com o FMG.
e depois usuário e senha individuais. Dentro do módulo de overview, percebam aqui do lado esquerdo, no lado esquerdo da tela, não sei se vocês conseguem visualizar os ícones. Todo mundo aí do fundo consegue enxergar esses ícones do lado esquerdo? O primeiro ícone, eu não sei se está... está muito pequeno, né? Mas ali, o primeiro íconezinho representa instituições e grupos de instituições. O segundo ícone, pesquisadores e grupos de pesquisadores. Aqui são em nível de autor. Terceiro ícone, publication sets, que são os conjuntos de publicações. Quarto ícone, países e grupos de países. Quinto ícone, tópicos e clusters de tópicos. E o sexto ícone, que é a sexta entidade analisável no Scival, são as áreas de pesquisa, research areas. Então, pessoal, essas são as 6 entidades, e a partir dessas 6 entidades, combinadas com os mais de 30 conjuntos de métricas, do lado direito da tela, vocês terão as análises correspondentes a cada junção que forem feitas. Eu selecionei a 4ª entidade analisável, países e grupos, e aqui eu já tenho pré-selecionada Brasil, tá? Aqui embaixo é possível adicionar países e grupos. Por exemplo, México. Eu digito México, seleciono, ele automaticamente traz para mim como entidade analisável. Eu vou selecionar Brasil. Eu estou dentro do módulo de overview. E vou clicar aqui do lado direito em instituições. O Scival vai trazer para a gente 217 instituições brasileiras. Dentro dessas 217, a gente tem um ranking aqui por publicação, autoria, FWCI, Field Weight and Citation Impact, citações e citações por publicação. Percebam aqui que a UFMG está em 6ª posição no ranking nacional. Um número interessante de ser calculado aqui. A Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, aparece em 2ª posição, com 21.350 publicações. A UFMG, isso, pessoal, dentro do módulo de overview, novamente, nos últimos 5 anos. É um período ali em cima de 2015, aqui 2015 a 2018. Eu posso mudar esse período e aumentar 2013 a 2018. Certo? Aqui a gente tem essas diferentes possibilidades de análise. Tá? Eu selecionei 2015 a 2018. E aqui em cima eu não estou selecionando a área de conhecimento. Eu estou fazendo um ranking de modo geral. Aqui em cima é possível selecionar a área de conhecimento. E aí vocês têm essa visualização por campo de conhecimento. E em cada área, a gente tem as sub-áreas. Está visível para vocês? Um dado interessante aqui. Unesp, em segunda colocação. Percebam o FWCI da Unesp. 0,94. Está abaixo da média mundial esperada. Então, é a 2ª instituição que mais colabora com a FMG. No entanto, o FWCI dessa colaboração, dessa instituição... Perdão, não é a 2ª instituição que mais colabora com a FMG. É a 2ª instituição no ranking nacional. Isso, mais produtiva no ranking nacional. Então, ela tem 21.000 publicações, mas o impacto dessas publicações não atingiu a média mundial esperada. Já a UFMG, 1,27. Então, está 27% acima da média mundial esperada. Por isso que eu disse para vocês de início que é interessante considerar diversas métricas em uma análise.
Se você considera uma métrica só, de repente isso não reflete toda a situação atual. Agora eu vou mudar a minha entidade de análise. Eu estou analisando o Brasil, certo? Eu vou aqui para a primeira entidade analisável, instituições e grupos. Aqui eu já tenho algumas instituições cadastradas, pré-cadastradas. Aqui embaixo é possível remover essas entidades já cadastradas ou adicionar novas instituições. Eu vou selecionar o FMG. E aqui a gente tem aquela visualização que eu mostrei em PowerPoint. Então, FWCI da UFMG, 1,27. 15 mil publicações no período de 2015 a 2018. Se a gente aumenta aqui esse período, esse número vai ser refletido. 21.624. E essa é a página inicial do módulo de overview. Isso eu tenho um sumário. Tá? A outra visualização que eu mostrei para vocês, eu tirei desses indicadores de performance aqui no final da página. Aqui a gente também tem os tópicos de pesquisa. A proeminência, o percentil de proeminência de cada tópico, o quanto de documentos esse tópico foi gerado dentro da universidade. E aqui eu consigo analisar, por exemplo, o tópico de obesidade, que é um tópico da medicina. É um tópico 99.197, é um tópico altamente proeminente em termos de mundo, certo? Então, esse tópico combina 3 métricas para indicar o ímpeto, o momento da pesquisa, que é a contagem de citações, a contagem de visualizações e o site score. Então, é uma métrica extremamente robusta. Então, aqui é interessante justamente os autores acompanharem quais são esses tópicos de proeminência no mundo para direcionar suas pesquisas. No pico ano 217, eu acho os autores, né? Aqui, né? Você consegue ver a lista de publicações. Publicações, eu vou clicar aqui. Você tem autores, o título, ano, onde foi publicado, né, e o número de citações. Aqui do lado, você consegue selecionar e limitar a sua pesquisa por autores, pela quantidade de autores que você quer visualizar e pelas instituições que eles correspondem, e os países também. Tudo isso é possível exportar, tá, pessoal? Aqui do lado, no canto direito, em formato CSV, XLS ou PDF. Aqui em cima, no módulo de overview, a gente tem essas possibilidades de análise. Eu estou no sumário. Aqui eu posso mudar para colaboração, por exemplo. O Saival está gerando uma visualização de modo geral aqui para mim, dentro de colaboração, e eu não estou selecionando um campo de conhecimento. Então, a gente tem aqui colaboração internacional, dentro desse período, colaboração nacional, colaboração institucional e documentos em autoria única, single authorship. Todas essas publicações são clicáveis aqui, certo? Então, é possível ver a lista de documentos em cada uma delas. E percebam um dado muito interessante. 29% da colaboração da UFMG é internacional. A colaboração nacional é quase 40%, 38,3%. Só que o FWCI da colaboração nacional fica muito abaixo da internacional. Então, isso também é um dado interessante para ser divulgado para os autores. A colaboração internacional automaticamente aumenta o FWCI da instituição.
Então, é interessante que os autores procurem colaboração internacional. 2,34 é um número bastante expressivo. Tem como saber qual é essa colaboração? Com várias instituições, vários países? Claro, você clicando aqui em publicações, consegue ver aqui, você consegue visualizar essas publicações. E você também, aqui em cima, você tem as colaborações, as instituições que mais colaboram, a Top Collaborating Institutions. Aqui, as 10 que mais publicam em coautoria com a Universidade Federal de Minas Gerais são nacionais, que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco. Um outro dado aqui interessante. USP aparece em coautoria com a FMG e um FWCI de 3,78. Federal do Rio Grande do Sul, em décima posição, com FWCI de 10,64. Quer dizer que os artigos escritos em colaboração com essas instituições tiveram esse tipo De impacto, isso. E esse impacto também pode ser medido não só por citação, mas por visualização, porque isso a gente antecipa a nossa estratégia. Então, existe uma métrica Snowball que não é a FWCI, Citation Impact, é FWVI, Field Weight and Views Impact. Então, você consegue, dentro dessa métrica, perceber como as publicações estão sendo visualizadas. Então, aí você consegue antecipar suas estratégias. Outra coisa também interessante, só para adicionar, é que a gente está visualizando aqui as instituições colaboradoras top da UFMG como um todo. Agora, se eu sou da física, eu vou colocar ali mais para a minha área para eu visualizar. Então, como é que são as instituições top que colaboram e qual é o impacto dessa colaboração dentro da minha área. Se eu sou pesquisador, ou se eu sou coordenador de uma pós-graduação, ou se eu sou de uma biblioteca setorial, e eu quero visualizar quais são aquelas instituições que colaboram mais dentro de uma área. Tá? psicologia que ele falou, tá aí. Psicologia? Pessoal, só um adendozinho aqui. Eu consigo selecionar aqui do lado, eu não sei se está visível para todo mundo, tem a opção para selecionar o tipo de classificação das áreas. Então, você tem 3 opções aqui. All Science Journal Classification, que é a ASJC, que a gente usa como oficial justamente porque ela é a mais ampla. Ela tem 27 áreas de conhecimento e cada área com as suas sub-áreas. Também é possível pelo Field of Science and Technology, o QS e o Times Higher Education. Então, são os rankings aí, é possível você analisar da mesma forma que os grandes rankings mundiais analisam, o Times Higher, por exemplo, e o QS. Só que aqui a gente já tem uma diferença. Vou mostrar aqui rapidamente. Percebam como diminui aqui a possibilidade de áreas. Esse é o Times Higher. Então, ele só considera essas áreas. Então, a gente usa o All Science justamente por ele ser mais amplo. As áreas aí são aquelas que as revistas atribuem como escopo de publicação. Eles não têm uma interpretação. A revista fala, eu publico materiais, química, isso e aquilo. E vocês simplesmente leem isso. Não existe uma interpretação a posteriori, não. É como o documento foi indexado. Da forma que o documento foi indexado. Da forma que a revista... Claro, isso são as revistas. Isso. São as revistas, esse é um artigo, então, veterinário, aplicado lá na virologia, entra na virologia. Você é da veterinária, mas lá na virologia, entra na virologia. Se a revista que publicou na área de virologia vai entrar como se fosse um artigo de virologia. De virologia, mesmo que esteja lá no equino, digamos, né? Exatamente. O que acontece?
Aí é interessante. Pesquisa coloca no tópico dela que ela é, de psicologia, de saúde coletiva e de, digamos, alguma outra coisa, digamos. Vai mandar para todas essas Vai áreas. mandar para frente, porque está no tópico da revista. Isso. Lá como igual É. Fares. Igual Fares, você tem uma coisa e vai. Exatamente. Tá no Vai tópico da mandar revista. para o tópico da revista. Tá lá. É. A única explicação é que não é exatamente o tópico do documento. Do documento. Mas o documento você tem que estar de acordo com o escopo da revista. Mas às vezes pode fugir, como esse caso da fome da dor. Isso pode ser visto de uma forma positiva para o autor conseguir mostrar de que forma a área dele é interdisciplinar. Então, a forma como ele colabora com as outras áreas. Isso até para financiamento, enfim. Até nos próprios periódicos, é o caso então dos periódicos, né, que a gente usa lá no periódicos internos, ter um critério bem ajustado para colocar os tópicos, não só o principal, como prever os tópicos possíveis de aceitação de assuntos. Que isso dá então essa, não é? Você entendeu? Exatamente. Porque às vezes ela tem um título, um tópico principal, mas então você imaginar todos os outros que ela receberia, que ela abrangeria, né? Ser mais criterioso nesse caso. Exato. Vou selecionar, então, a área de psicologia. Tem alguma área, sub-área específica, professor? Então, aqui a gente tem uma universidade, University of Grasse, e uma universidade francesa e uma universidade americana nas top colaborações. Canadá, não tem não? Canadá tem uma produção interessante. Da psicologia? Aqui a gente está selecionando o top 10 instituições. No período de 2003 a 2018. Isso. Ah, ótimo. Estou conseguindo escutar, mas... É porque a sua apresentação está sendo gravada e difundida. Certo. Então, se alguém quiser falar, me avisa que eu levo o microfone. Pessoal, percebam um outro ponto interessante aqui. Essas setinhas em verde e vermelho sinalizam o quanto a publicação em coautoria tem crescido ao longo desse período. Então, 2013 a 2017, com a Federal de Viçosa, teve um aumento aí de 500% nas publicações. Aqui, por exemplo, decaiu. Então, vocês conseguem, através das setinhas, também mensurar como essas colaborações têm se comportado. Da parte de colaboração, o que eu queria mostrar dentro do módulo de overview é isso. Vocês conseguem selecionar por área. Aqui, do lado esquerdo, pessoal, é possível selecionar um autor e perceber como esse autor tem colaborado também. Tá? Agora eu vou selecionar o campo Published. Para o geral? Eu estou em... perdão. É o campo geral aqui. Pessoal, dentro desse link de publicações, eu tenho a opção de ver um sumário das publicações, as publicações mais citadas aqui embaixo, as top 5 publicações mais citadas da UFMG, os percentis em top journals e top citations, os scholarly outputs, e aqui também é possível por área de conhecimento, aqui embaixo, by subject area. E essa visualização foi aquele slide que eu mostrei para vocês no início.
Eu não sei se você estava aqui acompanhando no começo, mas essa foi a visualização que eu comentei com você na nossa reunião. Então, percebam que mesmo as áreas Dentistry, Energy, que são as áreas que publicam um pouco, elas conseguem atingir o nível 1, que é o FWCI, que significa que está próximo da média mundial esperada. Então, esse tipo de análise aqui é muito importante ser divulgada. E aqui também é possível, pessoal, não analisar somente pela área, pelo campo de conhecimento, mas também pelo tipo de periódico indexado no Scopus. Então, by subject area e by Scopus source. Se eu clico em Scopus source, a gente tem a visualização dentro da universidade, os percentis aqui, e eu posso ver a lista. View the list of Scopus source. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver os top periódicos que a UFMG mais publica, de acordo com os percentis do SiteScore. E eu estou colocando aqui um absolute share de 5 a 10%. Eu posso ver também, eu estou selecionando para ver através a quantidade de publicações, mas eu posso selecionar o Field Weight and Citation, eu posso selecionar a autoria, eu posso selecionar a Citation Count, as publicações mais citadas, enfim, são diversos tipos de análise aqui. Aqui é um outro direcionamento para pesquisadores. Aqui eu estou vendo, eu estou analisando sem selecionar um campo de conhecimento. Mas se eu selecionar a psicologia de volta, por exemplo, eu entro na lista de Scopus Source e consigo ver os periódicos que a psicologia mais publica. Essa lista eu posso exportar como CSV ou XLS e depois comparar. Eu coloco uma outra universidade como um campo de análise, por exemplo, Federal de Viçosa, e vejo como a psicologia da Federal de Viçosa, em quais periódicos a Federal de Viçosa está publicando, e fazer esse tipo de comparação. Outra forma de analisar aqui dentro do módulo de overview são os vieweds, são as publicações mais visualizadas. Então, contagem de visualizações dentro do período de 2013 a 2018 para o campo de conhecimento psicologia. Então, esse é o número de visualizações que a psicologia recebeu nesse período de tempo. Tá? Aqui também a gente tem os percentis de top visualizações. Então, 11% das publicações da psicologia estão dentro dos percentis de top visualizações. E aqui é o que eu mencionei para vocês, que a Fernanda acabou de me lembrar, o Field Weight and Views Impact, que é a métrica relacionada com o Field Weight and Citation Impact. Então, essa métrica mede a visualização, que é onde a gente pode antecipar as nossas estratégias. Então, percebam que aqui a visualização da psicologia não está atingindo a média mundial esperada. Vocês gostariam de ter alguma visualização de alguma outra área, algum outro campo de conhecimento? Visibilidade da pesquisa. Por exemplo, você é um autor da psicologia, você está no Canadá, e você faz uma pesquisa, e essa pesquisa te traz um artigo da UFMG. Então, você visualizou esse artigo. Você abriu, você fez o download, ou você visualizou. Mas você não necessariamente citou o trabalho. Então, isso é por isso que eu digo de antecipação da estratégia. Porque, se você vê que os trabalhos estão sendo visualizados, significa que, provavelmente, futuramente, esse trabalho pode ser citado. Tem a possibilidade de ser... não, ele... Chama de visibilidade, quer dizer, ser citado da visibilidade. Enquanto ele está ali, ele ainda não tem visibilidade.
ele não tem citação. Nesse Views Impact, ele tem visualização, ele está sendo visto, ele está sendo lido, mas ele não está sendo citado ainda. Porque, em algumas áreas, existe essa diferença de tempo para um artigo ser citado. A área de física, eu acredito que é muito mais rápido o processo de receber citações do que uma área de humanidades, por exemplo. Pode falar? Ô, Thaís, é só uma dúvida, né, uma curiosidade, na verdade. Quantos periódicos da UFMG está indexado no Scopus? A gente pode ver isso já. Tá. Isso depois eu tenho que ver dentro Tá. da base de dados Scopus. Tá, só mais uma outra dúvida. Dos 15 mil documentos nos 3 anos, né, que você passou anteriormente aí, dá para a gente identificar se todos estão com texto completo disponibilizado, ou se está em acesso aberto ou em acesso restrito? Dos 15 mil documentos. Isso. Esse tipo de visualização, se é Open Access ou não, também é na base de dados Scopus. Isso você consegue fazer essa... Ali você tem a classificação e você consegue limitar a sua busca. Tudo isso fica no Scopus. Ah, tá. Na métrica aí eu não consigo fazer. De Open Access, não. Tá. Você exporta do Scopus. Eu vou fazer uma simulação de como trazer publication sets do Scopus para o Scival. Tá? Eu acho que é uma forma interessante de analisar. E aí a gente pode limitar por acesso aberto, por ano, por autor, por países. Sim, eu acho isso importante, porque a gente está trabalhando com importação de base de dados. Certo. E esse dado para a gente é importante. Vamos tentar fazer uma exportação já? Alguém tem mais uma pergunta? Eu vou fazer uma exportação. Então, aqui, pessoal, eu estou dentro da base de dados Scopus. E eu vou clicar aqui em cima, mais para o lado direito, em Sources, que são os títulos, né, os periódicos. E aqui eu preciso colocar ou a editora, né, quem publica o ISSN do periódico, ou a área, ou o título. Eu vou optar por título e vou colocar, como exemplo, um título aleatório aqui. Revista Chilena de Literatura. E aqui o Scopus já identifica a revista. E ele apresenta o resultado aqui embaixo. Eu clico no resultado, Revista Chilena de Literatura. Ela tem acesso aberto. E aqui eu encontro as métricas, as 3 métricas que eu apresentei para vocês na apresentação de PowerPoint: Site Score, SJR e SNIP. E aqui no canto esquerdo, eu seleciono visualizar todos os documentos. Aqui o Scopus me traz uma lista de 418 documentos da Revista Chilena de Literatura. O que eu preciso fazer? Selecionar todos e simplesmente clicar em Save ao Export. É muito simples. Seleciono todos os documentos. Aqui, se eu quero, como você perguntou, limitar por acesso aberto, eu clico aqui do lado, Open Access. Consegue ver daí o link? Open Access são 183 documentos. E os outros, 235. Então, se eu quisesse limitar essa exportação de dados, eu colocaria Open Access aqui. E aí, Limit to. E dá para fazer por área? Perdão? Por área? Por área? Dá Aqui eu pra estou fazer a busca selecionando. por área? Eu estou selecionando uma revista específica, mas eu posso criar uma Research Area. Eu já vou criar depois no Saiba para vocês.
E dá para identificar também nesses documentos se está com o texto completo ou é só o link para o publicador? Aqui eu tenho... Bom, o texto completo seria no Science Direct, né? Isso. Se for dentro da instituição, assinantes do Fotocapes, não só o Elsevier, como todos os periódicos assinados do Fotocapes, via escola, você vai ver que isso não tem. Você não tem como... isso é após, e não antes. Entendeu? Não estou sabendo o que te falar. Porque o Elsevier é o que já vem de a base com o texto completo. Mas nós, da UFMG, temos acesso ao texto completo dos periódicos foram assinados pela CAPES que estão na escola. Exatamente. Você entendeu? Que esse ano pode ser que assinou o periódico, mas no ano que vem não, porque o dinheiro diminuiu. Então, como que você vai... acesso à informação e não posse. Como que você vai saber que o ano que vem aquele periódico hoje é de 10, amanhã não é o não? Você entendeu? Cheguei atrasado. Depois a gente... já falou? Não, mas é isso, acho assim, nada a acrescentar. Então, tá, obrigada. Sim, sim, sim. Então, aqui eu estou selecionando Open Access e vou limitar a minha busca, tá? Então, ele selecionou 183 documentos dentro da Revista Chilena de Literatura com acesso aberto. Agora, eu seleciono esses documentos e clico em Save ao Export. Ele te dá a opção aqui, Save All, e eu clico em Exportar. Ele automaticamente vai abrir uma página do Save All e vai fazer o upload desses documentos. Vou tentar exportar de novo. Pessoal, um dado importante, acima de 5.000 documentos, aqui a gente fez um limite de 181, acredito eu. Acima de 5.000 documentos, o Saival pede que, acredito que 6 horas para que esses dados sejam processados, tá? Então, aqui ele pede para eu nomear o meu publication set. Eu nomeio como Revista Chilena de Literatura. Open Access. Então, aqui eu tenho o meu publication set criado e nomeado, e é só salvar e finalizar. Então, dentro do My Saival, ele vai aparecer os meus publication sets. Aqui eu já tenho criado alguns. Estatística, Revista Chilena de Literatura, e eu seleciono Revista Chilena de Literatura, Open Access, que foi o que eu criei agora. E vou no módulo de Overview. Os Publication Sets estão no terceiro ícone aqui do lado esquerdo, tá? Selecionei o meu Publication Set e ele traz as métricas relacionadas à minha pesquisa. E aqui eu posso também ver quais são as instituições, quais são as colaborações dentro desse Publication Set. Vou clicar em instituições, por exemplo. Então, pessoal, eu consigo ver dentro de um periódico quais são as instituições que estão publicando nesse período de tempo em acesso aberto. Percebem? São infinitas possibilidades de análise. Ô, Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente aqui para o público da gente também. Eu tenho programas de pós-graduação. Eu quero avaliar um programa de pós-graduação. Eu quero fazer um raio-x. Então, tem que agrupar pessoas. Exato.
Como é que eu faria agrupamento por pessoas? Porque, a priori, eu tenho lá... Pego o meu nome. Eu tenho vários nomes possíveis, né? Assim, na sua base, você tem que achar todos os artigos relacionados a mim e aos meus 60 colegas da pós-graduação em Física. Como é que eu colocaria um grupo, montaria um grupo desse jeito e analisaria? O seu nome é um Scopus ID, é um número, é como se fosse um RG dentro da base Scopus. O que pode acontecer, no caso de autores que têm um nome muito comum, é existir duplicação de perfil. Então, existe também a possibilidade de corrigir esse perfil. Eu vou na página do autor do Scopus e o próprio autor consegue corrigir o perfil dele e unificar essas duplicatas. Mas eu teria que fazer esse grupo no Saivo ou procurar as publicações lá no Scopus? Assim, como é que eu faria? O que você recomendaria como ação para analisar um programa de pós-graduação, por exemplo? Sei lá, 10 pessoas. Pega um número pequeno de... Uma opção é aquela... Deixa eu ver aqui. Uma opção é uma planilha do Excel. Muito simples. Você coloca o nome dos autores, Scopus ID, UFMG no nível 1, nível 2, Instituto de Física, por exemplo. Então, é só isso que você precisa de dados. Você vem com essa planilha e traz para o Saival. E aí você cria, do mesmo jeito que eu acabei de criar um publication set, você cria um grupo de autores. Mas aí passou o importante aí deixou de ser o autor, passou a ser o Scopus ID. Assim, o que é importante, vocês não vão, a base não vai ficar olhando lá as várias formas de escrever Lisa Vu, né? Se é Lisa Vu, Lisa W, sei lá, aí passa a ser como o indexador relevante o Scopus ID, porque ele vai buscar todos os trabalhos ou tudo que estiver indexado ao Scopus ID daquela pessoa, independente das várias formas como essa pessoa eventualmente tem sido citada em várias revistas. Justamente, não. Esse problema de correção de perfil de autor é justamente o que a gente pede para todos os autores, inclusive se vocês conseguirem fazer um e-mail de forma geral para a universidade, seria interessante divulgar para que esses autores corrijam os seus perfis no Scopus, que é o que a gente tem feito, né, essa iniciativa de divulgação, justamente para não ocorrer esse tipo de perfis duplicados. Porque um autor pode ter 15 artigos em um perfil, 20 artigos em outro perfil. E aí ele precisa unificar, são 2 perfis Scopus, só que ele precisa unificar esses perfis para que todas essas publicações sejam incorporadas. Entendi. Então, eu posso ter mais de um Scopus ID também? Eu posso fazer o teste com o seu nome no Scopus? Mas o meu já foi unificado, eu já fiz isso. Já foi unificado. Mas pode. Se quiser colocar Carlos Basílio Pinheiro, você vai ver que vai vir um monte de sobrenomes e formas diferentes, como cada revista resolve citar. Certo. Tem revista que pede o sobrenome, o último nome, tem revista que põe o nome do meio só escondido, é uma confusão danada. Sobrenome, perdão. Pinheiro. Pinheiro. Agora eu tenho. Carlos. Uma dica é colocar a filiação embaixo. Aí ele já vai te trazer mais selecionado. Mas eu vou tentar fazer sem a afiliação. Ele traz 67 resultados. Isso. E aí a gente tem Federal de Minas Gerais. Eu já tentei juntar. O seu perfil já está unificado. Perceba aqui, todas essas outras formas de escrever o seu nome, Basílio Pinheiro, Carlos, Pinheiro, Carlos B, Pinheiro, CB, Pinheiro, Carlos Basílio. Todas essas formas já foram unificadas em um único perfil. Então, é interessante que os autores façam... Foi eu que fiz isso, eu pedi. Eu já mostro agora o link para que vocês divulguem. Esse é o perfil do professor Carlos. A única coisa que precisa ser feita é clicar aqui, editar perfil de autor. Então, vai aparecer uma janela pop-up que vai te dar as opções de fazer as modificações no perfil. Então, você consegue fazer a unificação do perfil.
adicionar ou remover documentos, porque às vezes pode aparecer um documento que de repente não é seu na sua lista, ou um documento ausente, né, um documento que está faltando, que você publicou, mas não aparece na sua lista. Então aqui é possível adicionar ou remover documentos e também selecionar como você gostaria que seja o nome oficial do perfil, que o professor selecionou como Basílio Pinheiro, Carlos. Então, aqui é muito simples, e dentro de algumas horas o perfil já está corrigido. Gente, eu estou falando isso para vocês porque aí agora uma fala institucional, é nessa hora que a gente perde muitos trabalhos de várias pessoas da UFMG, que a gente muitas vezes perde autores bastante citados, e na hora de contabilizar e fazer qualquer análise na pró-reitoria de pesquisa que tem a ver com mostrar o que a gente está fazendo, dar visibilidade, fazer avaliações institucionais, a gente perde pessoas com um número expressivo de documentos. E aí teve... Eu gostaria de falar de público, até para contar com o pessoal da UCVE. Parece que esse tipo de erro, eles falam que é responsabilidade da gente. Se tem um dado errado na base deles, eles falam, olha, o dado é de vocês. E isso tem impacto. Então, a gente tem que corrigir esses dados sempre que possível. O ano passado, há 2 anos atrás, a nossa equipe identificou um dos autores mais importantes do UFMG com um monte de autores, um monte de trabalhos atribuídos à Universidade Federal de São Carlos. Porque eles ficaram muito felizes, né, de ter um dos nossos autores mais proeminentes na sua base de dados deles lá. A gente reconheceu isso, a gente foi lá e trocou. Pediu, olha, arruma aí. Mas são 3.100 docentes, mas não sei quantos discentes. E esse é um trabalho de formiga, tem que ser feito o tempo todo, não tem como centralizar a ação. E aí lembrar as pessoas que aí fica a turma muito triste aí quando aparece uma notícia de ranking que a gente ficou para trás. Às vezes a gente fica para trás por causa de qualidade de informação, infelizmente. Como que as bases trabalham? Elas fazem um algoritmo, isso é um algoritmo, né? É uma leitura automática, é uma máquina que está fazendo essa leitura. Então, ela tem alguns critérios para atribuir a publicação a um determinado autor. Ela olha o primeiro nome, o último nome, aí olha o país, aí olha a universidade, para ver se bate com aquele perfil que a máquina acha que é, né? Então, existem alguns critérios. Se vai dando negativo, ela não faz esse link. O critério da base é sempre bem conservador. A gente prefere não linkar uma publicação, se existe alguma dúvida do perfil, do que linkar um monte de publicação que está errado para um autor. Por isso que essa questão do autor fazer esse refinamento é importante, porque o que acontece, como o próprio professor mencionou, tem revista que pede para colocar o primeiro nome, o nome do meio, o último nome, e aí essas variações, depois para a máquina fica difícil de conseguir distinguir. Tá? Então, esse refinamento humano, né, ele é realmente super importante e tem bastante impacto, como ele estava mencionando. E só para complementar, por exemplo, o professor, ele já colocou o Work ID dele dentro do Scopus. Então, o Scopus ele já reconhece o Scopus ID, o Work ID, ele já está integrado, ele já está vinculado. Então, os professores, pesquisadores que já possuem um Work ID, também é interessante, porque você faz com que você dá mais um dado para o algoritmo do Scopus entender que é um documento desse autor. Tá? Outra coisa importante é que outras instituições, a CAPES utiliza a Saival também, na avaliação dos programas de pós-graduação, também é uma das ferramentas utilizadas. Então, se o autor ele está com tem 2, 3 perfis, vai perder também na avaliação geral de um programa de pós-graduação. Então, é realmente importante. É como a Fernanda falou, toda vez que tem qualquer critério que não esteja de acordo, por exemplo, se o professor Carlos Pinheiro ele publicar em outra área que não está ali, pode ser que o Scopus entenda que não seja ele. E aí ele coloque ainda em outro perfil. Então, é sempre importante visualizar o seu perfil, e essa dica do Work ID é porque muitos já possuem o Work ID e essa integração já acontece, é mais uma dica para o algoritmo realizar todo o algoritmo dele com mais uma informação.
Então, já fica mais fácil, apesar de ter muitas informações, mas é realmente importante. Essa correção é interessante que o próprio autor faça, e seria até importante que vocês fizessem, talvez, um aviso, né? Um aviso para a comunidade, para que eles prestem atenção nessa correção de perfil. A gente pode ajudar, a gente pode colocar, fazer um passo a passo de como acontece isso, para que vocês possam replicar internamente. Como se faz essa correção dos pontos, e aí a gente envia para que vocês possam replicar internamente. Acho que seria muito interessante. Pessoal, a gente está com 10 minutos para finalizar. Eu vou criar uma área de pesquisa, como a professora solicitou. Então, é a 6ª entidade analisável no Scival. Eu clico em Research Areas. Eu tenho já 2 áreas criadas aqui. E eu venho em Adicionar Research Areas. E aqui eu posso definir uma nova área de pesquisa. Eu vou usar como exemplo gestão do conhecimento. E aí eu pesquiso por essas palavras. Aqui é possível, qualquer combinação de palavras, você pode procurar uma área de pesquisa. E aí ele traz os campos em que Knowledge Management está sendo publicado, que é uma área de pesquisa publicável em diversos campos de conhecimento. Campo de medicina, computer science, social science, business and management. E aqui ele traz a quantidade de publicações para cada área. São 111 mil publicações e diversas áreas de pesquisa. Então, quando eu for criar a minha research area, eu posso selecionar uma área em que selecionar um campo de conhecimento em que essa área está sendo publicada. Eu vou selecionar Business and Management. E eu também, aqui do lado esquerdo, posso limitar por Scopus Source, instituições, países e tipo de organização. Então, eu estou limitando primeiro a minha pesquisa por Business and Management. Limitar, limit to. Então, eu limitei, e isso me gerou 18.912 publicações. Eu vou limitar agora por países, tá? Apenas UK, por exemplo. Limitar novamente. Isso são 2.302 publicações. E aí eu posso limitar por periódico indexado no Scopus. Journal of Knowledge Management. E British Journal of Management, por exemplo. E limitar. Então, com essa minha busca, eu tenho um total de 75 publicações. Então, percebam, um autor ou um grupo de autores, podem existir grupos de pesquisa dentro da física, dentro da computação, e eles querem... o professor, o senhor disse que a sua área é de materiais, certo? Então, eu posso colocar aqui Material Physics na busca e criar uma research area chamada Material Physics, e aí o professor faz os limites dele ali por país, ou por periódicos no Scopus, ou por instituições. E aqui no próximo passo, eu criei a minha research area. Então, eu nomeio. Ela fica disponível dentro do seu
username dentro do seu usuário e senha, porque foi você que criou. Então, se você quiser compartilhar essa Research Area, dentro do MyScival, eu já vou fazer eu vou salvar ela como KM UK. Salvar e finalizar. E aí eu tenho a Research Area aqui. Aqui no campo direito, lá em cima da página, eu tenho MyScival. O MyScival nada mais é do que tudo que você criou ou analisou dentro do seu usuário e senha. Então, todos esses tipos de análise está disponível dentro do seu usuário e senha. Aí é possível você compartilhar qualquer análise que você fez com outro usuário e senha. Que esteja cadastrado no Scival, isso. E essa pessoa também pode... Você tem a possibilidade de compartilhar e permitir que a pessoa ou só visualize ou faça modificações dentro da sua análise. Então, você pode compartilhar no módulo modo visualização, que aí a pessoa visualiza, mas não edita. Ou módulo de edição, que aí ela visualiza e pode editar as suas análises. Ô, Thaís, de novo, então, só te fazendo uma pergunta, mas esse perfil que a gente estava aqui individual, esse pode ser o perfil da biblioteca. E aí, várias dessas coisas que são de interesse de uma área comum, fica lá para todas as pessoas que lidam com aquilo. Não tem que... como a gente tem essa assinatura, se eu estou entendendo, você pode fazer... Perfil pode ser do indivíduo, da instituição, da secretaria, pode Exatamente. ter perfil os mais variados possíveis aí. Desde que a pessoa tenha um e-mail institucional e um acesso por IP, qualquer perfil pode ser criado. O perfil da biblioteca é uma ideia excelente. Para compartilhar, ué. Porque no perfil da biblioteca, aquilo que um faz, o outro não... Isso, mas desse jeito já fica ali uma estrutura bacana. Você pode fazer o username com o e-mail da biblioteca geral, compartilhar a senha. Todos vão visualizar. Pessoal, passamos agora por todas as entidades analisáveis. As métricas, uma última coisa que eu queria ressaltar. Menos. Setoriais, criassem o seu perfil, aí, as setoriais, né? Biblioteca de pós-graduação da física, você entendeu? Que elas são bem especializadas, tem, né? Essa coisa, o foco da pesquisa, ficaria interessante criar vários indicadores para a área ali no qual a biblioteca, né, que são 20 tantas, né, quase 30 aqui na UFMG. Né, seria interessante um trabalho, estimular esse trabalho nas bibliotecas setoriais, desse perfil que o Carlos sugeriu. As bibliotecas podem criar grupos de autores, grupos de publication sets, né, que são os grupos de publicações, e as research areas, que é interessante para cada grupo de pesquisa dentro de um departamento específico. Da pós-graduação, daquela... Exatamente. Porque, normalmente, elas são de pós-graduação, essas, né? Legal. Todos criarem depois, compartilhar isso com a pró-reitoria ou seria maravilhoso. Eles teriam todo um mapeamento por área do conhecimento de acordo com os autores da UFMG e não com as publicações da UFMG. É uma ideia bastante interessante, porque se cada biblioteca setorial criar, né, por exemplo, um grupo dos autores, né, do setor, né, da área do conhecimento que ela abrange, e depois compartilhar, né, essa informação ou com a pró-reitoria, ou biblioteca central, enfim, para quem faz análise das informações desses autores dentro da instituição, tá? A biblioteca setorial conseguiria monitorar a publicação, a colaboração e o impacto dessas publicações dentro da sua área do conhecimento
E compartilhando isso com uma pró-reitoria, por exemplo, a pró-reitoria teria a informação de todas as bibliotecas setoriais e conseguiria monitorar os pesquisadores e suas publicações dentro da instituição. E não somente como é feito dentro da base de dados, que é a área de acordo com a revista. E sim a publicação de acordo com o autor. Tá? Seria interessante, seria realmente genial. Não, e o trabalho seria dividido pelas bibliotecas setoriais, mas isso é algo institucional. Temos 2 minutinhos restantes, então eu gostaria só de ressaltar uma última dica. Dentro do módulo de benchmarking, temos os eixos X e Y aqui. E é justamente aqui que vocês devem procurar os 30 conjuntos de métricas. Então, aqui eu tenho as opções Viewed, Cited, impacto econômico, impacto social. Os Awarded Grants ainda vão entrar, tá? A gente só tem... de impacto social e econômico, a gente tem patentes internacionais, os escritórios de patentes internacionais, mas são 30 conjuntos de métricas aqui, infinitas possibilidades de análise dentro dos eixos X e Y. O que a gente costuma deixar no eixo X são os anos, né, para ficar mais fácil a visualização. Mas também tem essas possibilidades aqui. As métricas Snowball. Aqui o Field Weight and Views Impact, que eu falei para vocês. Então, só dentro de views, do indicador views, que é visualizações, a gente tem contagem de visualizações, outputs em top views percentiles, visualização por publicação e Field Weight and Views Impact. Então, só sobre visualizações, a gente tem 4 métricas distintas. E no eixo Y, a mesma coisa. Então, eu vou usar Field Weight and Views Impact, e ainda por cima eu consigo, além de selecionar a métrica, Snowball ou não, eu consigo selecionar somente artigos, artigos e revisão, artigos, revisão e paper de conferência. Então, aqui eu também consigo fazer outro tipo de análise. Então, aqui eu seleciono somente artigos e seleciono a métrica. E aí a gente tem a análise ao longo dos anos. Um último detalhe, pessoal, que o nosso tempo já está esgotado. Aqui no canto superior direito, a gente tem um ponto de interrogação, que, se você clicar nesse ponto de interrogação, existe o nosso suporte, tá? O Cival Support Center, e um guidebook, que é o nosso guia com todas as métricas disponíveis no Cival. Então, se eu clico nesse Research Metrics Guidebook, vocês têm aí como estudar em detalhes o objetivo de cada métrica, como essa métrica funciona e, principalmente, como ela é calculada. Então, é importante que, principalmente vocês dos serviços especializados, consigam dar uma olhada nesse material para saber justamente qual é o efeito e o objetivo de cada métrica a ser utilizada. E é importante também utilizar sempre diversas métricas em conjunto para que a análise fique cada vez mais rica. Alguma pergunta final? Publicações da UFMG, que já está no portal da UFMG, a gente consegue ver, quando a gente vai fazer saber qual que é mais utilizado. Aí, da UFMG mesmo, da UFMG. Pela UFMG. Que estão no Scopus. As nossas publicações. Sim. É isso que eu estou perguntando, que a gente consegue listar. Revistas da UFMG, por exemplo, elas estão indexadas lá no Scopus. Eu consigo ver o tipo de parceria que ela tem, por exemplo, com a Universidade de Ouro Preto, por exemplo. Você consegue trazer... Tem algum título, algum periódico que você consegue me dar de exemplo?
É da UFMG. Eu penso na minha lá, a Vária História, que eu sei que ela está indexada, mas eu não sei se ela está no Scopus. No Saiva você Tem que entrar lá e verificar, né? 8 revistas. 8 só, né? Tem 8. Vária História. Eu não sei os nomes das revistas, espera aí. A Vilma já falou, é a Vária História, não é isso, Vilma? É a revista da Vária. Área. Vária. Vária História. Está indexada, sim, aqui. São 109 documentos. Eu posso selecionar aqui, limitar por ano. Eu vou selecionar todos e exportar. 13 e 18 só no módulo de overview. No módulo de benchmarking, é 1996 aos dias atuais. E aqui eu tenho um novo Publication Set. Aí eu volto para o módulo de overview, seleciono a revista, que é o nosso Publication Set, e aqui eu tenho eu estou clicando aqui, pessoal, selecionando aqui no canto direito, instituições. Eu acabei não usando a ponteira, vocês me desculpem, eu esqueci. Mas eu selecionei instituições, e aqui eu tenho todas as instituições, 54 instituições que publicaram nesse periódico. Essas são as instituições, e aqui eu posso ver também colaboração. Dentro da revista, o que é colaboração internacional, o que é colaboração nacional. É possível ver os autores e os percentis de publicação. Essa partir do momento que ela foi indexada na escola. Exato. E aí, respondendo a sua pergunta também, eu posso selecionar periódicos dentro da mesma área e fazer grupos para analisar dentro do benchmarking, porque aí eu posso, dentro do módulo de benchmarking, comparar revistas. Então, revistas da mesma área, obviamente que eu não vou comparar revistas indexadas publicadas pela UFMG, mas de áreas distintas. Aí a comparação fica inviável. Mas, se eu comparo dentro de uma mesma área, eu posso trazer como um publication set para analisável dentro do módulo de benchmarking. Agora, o Carlos sabia que tinha 6 periódicos indexados na escola. Eu não sabia. Isso. Quais periódicos da UFMG estão indexados? Isso é só dentro do site da UFMG mesmo, porque dentro do Scopus, a gente tem a busca por sources. Mas a gente tem no escopo da possibilidade de exportar todos os títulos. E dentro de quando você exporta. Você pode exportar todos os títulos existentes no Scopus. Quando você entra no scopus.com, lá embaixo. E lá é porque é um arquivo muito, muito pesado. Aí você vai abrir um Excel. E no Excel você tem várias informações. Tem o título, editor. Aí vai como editor o FMG. Pois é, nós fizemos isso no primeiro ciclo de periódico. Isso. Aí a pessoa me ensinou à distância, que na escola me ensinou à distância, eu não sabia. Tá. Eu pensei que ele tinha enviado aquilo para mim, assim, então quer dizer que a gente Qualquer pessoa pode baixar todos os títulos disponíveis no Scopus e entender. Inclusive vem com as métricas do título, com o site score, com o Simago, com todas as métricas do Scopus. Perdão, como que é o seu nome? Clarissa, se você está dentro da base de dados Scopus e vem aqui em cima em Sources,
que aqui são os títulos dos periódicos, são onde você faz a busca por periódico, tá? Eu clico em Sources. Aqui do lado, eu tenho a opção de selecionar por título do periódico, por ISSN, por área de conhecimento ou por publisher, que aqui, no caso, eu posso selecionar publisher e digitar Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui ele me retorna 7 resultados. São as publicações da UFMG, que estão indexadas. Foi uma pergunta que você fez no início também. Um último detalhe importante, tá? A gente também tem um documento que não é assim, não quer dizer que vai ser publicado, mas a gente tem uma ferramentazinha que pode ajudar o editor da revista entender se eles seriam aceitos ou não seriam aceitos. Ali só tem informação objetiva. Claro que tem também. O comitê que avalia as revistas do Scopus, ele não é da Elsevier, é um comitê independente. Tem algumas coisas que são subjetivas, né, que são estudadas. Tudo que é objetivo, a gente tem essa ferramenta, a gente pode compartilhar, tá? Que o próprio editor coloca as informações e ele mesmo vai dizer, olha, nessa área, pode ser que seja importante que vocês visualizem algum. A gente que fez para ajudar realmente os editores que estavam. Porque uma vez que você coloque lá no Scopus, né, para avaliação, se não for aceito, você tem um embargo para você submeter novamente. Então, é interessante, antes de enviar, vocês verificarem. E a gente tem uma ferramenta que a gente vai compartilhar por e-mail. Ana, estou projetando aqui já para tá você. Aqui, ó, esse site, tá vendo? redforscopus.com. Mas tem em português, tá vendo? O paizinho lá, ó, se clicar ali na bandeira do Portugal, vai para português. Esse site é legal de vocês utilizarem antes da submissão, para que não seja negado e depois tenha que esperar 1 ou 2 anos, né? 2 anos. 2 anos para submeter novamente. Ready for Scopus. Ready de pronto, né? redforscopus.com. E ali a gente até traduziu para até ficar mais fácil, assim. E aí vocês colocam as informações enquanto editor e vocês já vão visualizar se estão ready for Scopus ou não. Por exemplo, o primeiro critério aqui, a revista tem um mínimo de 2 anos de história de publicação, aí você preenche sim ou não. Isso já dá 4% aqui na nossa roda de pronto para a indexação no Scopus ou não. E se for não, os comentários estão... Está bem interessante, porque o comentário ele já explica o porquê que é importante. A revista possui revisão por pares, então todos esses são mais de 14 critérios, e esses 14 critérios, como a Ana deixou bem claro, são independentes, tá? É um comitê independente que não tem vínculo com a Elsevier. É um comitê que é composto por com profissionais reconhecidos mundialmente e de diversas áreas do conhecimento. Claro, claro. Qualquer pessoa, aberto. Isso. Pessoal, eu acredito que a gente conseguiu passar por todos os pontos mais importantes. Eu vou deixar meu e-mail à disposição. Fiquem à vontade para esclarecer dúvidas, solicitar qualquer coisa.
E estou à disposição de vocês para qualquer iniciativa de estreitamento da comunidade científica com os serviços especializados. Já pode fazer o login? Ou daqui da universidade, a gente que está aqui agora de manhã, a gente já pode fazer e já usar agora à tarde? De acordo com o professor Carlos, a ferramenta já está disponível. Ah, como acessar? A gente vai receber o login? A gente teve um período importante de negociação com a Elsevier para usar essa ferramenta, questão de preço, compra, dispensa de licitação, foi um pouco trabalhoso, mas a gente conseguiu assinar o contrato com eles no meio de abril e, a princípio, começou a valer agora dia 1º de maio. Por isso que o pessoal do Elsevier está aqui hoje, nesse primeiro treinamento. É o primeiro de alguns que ainda vão acontecer. A ferramenta já está aberta, já está liberada para toda a comunidade do FMG. Formalmente, o Mário está mandando hoje para a universidade inteira um aviso de que está valendo. Mas a gente já sabia, já estava aberto há uns dias, né? Algumas pessoas já têm usado. E esse é um treinamento de lançamento, mais ou menos, da ferramenta, e por isso nós convidamos, preferencialmente, o pessoal das bibliotecas, os editores, pessoas de pós-graduação que que a gente espera que sejam divulgadores da ferramenta dentro dos seus respectivos unidades acadêmicas, departamentos e por aí vai. Mas a ferramenta já está aberta para todo mundo que quiser usá-la dentro do domínio FMG. O domínio FMG é 150.164. Então, qualquer computador que tiver IP 150.164 já pode usar isso aí e começar a fazer suas próprias... Não, a gente vai mandar... Basicamente, é o que a Thaís fez. Entra na página do Saival, de dentro do domínio FMG. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer, na mensagem que o Mário está mandando, ele está explicando isso. Primeira coisa, você pode ajudar, Thaís, claro, por favor? Entra na página do Saival, e o primeiro acesso das pessoas, ele vai fazer um login. Aí você vai usar eu vou sair do meu login. Isso vai estar numa mensagem oficial que está sendo enviada para toda a comunidade hoje. Então, Saival.com. Saival.com. Fazendo isso do domínio FMG, 150.64, qualquer computador aqui, basta... A Thaís ainda está ligada. Quando entrar no Saival, vai aparecer essa página. E o sign-in aqui faz no o sign-in. Faz favor, Thaís. Entra lá, só para mostrar a próxima página, para o pessoal ver o que vocês pedem. Aí ele vai pedir, vai falar que se você ainda não for registrado... As suas credenciais. Se não é registrado, registre agora. Está ali, o Register Now, do lado, está isso, fazendo favor. Aí, isso. O primeiro acesso, basicamente, é isso. Você vai colocar o número uma informação mínima ali, que é o e-mail, nome, né? Está lá, vai dar o nome e o sobrenome, e o e-mail que vocês quiserem usarem uma senha. Basicamente é isso, fez o registro, passa a usar o Saival de dentro da universidade. Lembrando que o UFG já tem muitos computadores do domínio dos eles, né? Claro, eu tenho a faixa de... Todos que vocês têm acesso através do portal CAPES, vão ter através do... Gestão pode me ter já uns 200 É o domínio FMG. Se tiver algum que não vale, vocês comunicam com a gente, que a gente passa para você vir, para eles passarem. Porque, pelas minhas contas, domínio FMG é 150.164. Aí já aumentou. Tá bom? Aí vocês falam que a gente vai corrigir. Agora, é importante dizer... Porque, às vezes, você vai e coloca um e-mail, aí ele fala, não, esse e-mail já está cadastrado. Por quê? Se vocês tiverem um usuário no Science Direct, no Scopus, é sempre o mesmo usuário para tudo. Então, se vocês já tiverem, vocês já podem usar lá para o Saival, tá? Ah, mas eu não lembro da senha. Ele vai dizer ali, ó, ali embaixo tem antes. Esqueci da senha, ele vai mandar para o seu e-mail. Tá? E no e-mail vocês corrijam para a nova senha. Tem mais uma pergunta ali no fundo. Vai ser possível para os professores, os pesquisadores fazerem acesso remoto? Igual no caso a gente tem o acesso remoto do portal CAPES, para os professores e pesquisadores, vai ser possível eles fazerem o acesso remoto dessa ferramenta? O ideal seria o acesso por IP, né, Ana?
Se a instituição tiver um VPN, uma intranet que possibilite esse acesso remoto, vocês vão ter o acesso remoto. Tá? É porque através do portal CAPES é através do CAFÉ, que é a própria CAPES. Então, é um pouco diferente do acesso do portal CAPES. Ali eu só estava explicando que, como a gente já sabe os IPs, a direção de IPs da UFMG, por causa, inclusive, do consórcio, já foi replicado para o Saival. É claro que, se tiver algum IP que vocês entrarem e não conseguiram acesso, vocês avisem que a gente vai adicionar. Tá? Mas, teoricamente, todos que vocês acessam o portal, vocês conseguem. O acesso remoto é assim. Vocês têm um acesso remoto através de intranet ou de VPN, vocês vão ter o acesso remoto também em casa. Ou via proxy. Que antes do café, a gente acessava, né, o portal de periódico da CAPES via o proxy da UFMG. Então, a gente poderia fazer aquela configuração que a gente fazia o acesso e para acessar, se for fora do ambiente da UFMG. Veja só, IP UFMG, sendo proxy ou não, e se não estiver já habilitado, vocês nos avisem que a gente vai habilitar. Que aí vocês tenham acesso. Eu não sabia responder isso ainda. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para nos enviar um e-mail. E obrigada pela presença.